E aí, gurizada, beleza? Professor Christian aqui. Hoje, então, nós vamos ver a segunda parte aí da aula com notação científica, né? Que vai ser operações com notação científica. Então, nós vamos ver agora primeiro, né? A primeira operação que a gente vai ver é a multiplicação, certo? Então, eu tenho aqui, ó, dois números, né? 1,5 vezes 10 na 3, vezes 3 vezes 10 na 2, certo? Então, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado ao cubo e 3 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Quando eu tenho uma multiplicação com notação científica, eu somo os expoentes, certo? Na notação científica, o número que está aqui na frente, né, do vezes, ele sempre vai fazer a operação que está mandando, certo? Então, aqui está multiplicando, eu vou multiplicar os números, certo? Então, eu vou fazer 1,5 vezes 3, aí eu coloco vezes 10, ok? Então, vezes 10 ele vai ser sempre igual, né? Como eu falei lá na última aula. Então, vezes 10. E aí, aqui em cima, eu vou somar os dois expoentes. Então, vai ser 3 mais 2. Então, esse número aqui vai ficar 1,5 vezes 3, 4,5. Vezes 10, 3 mais 2, 5. Então, a multiplicação de 1,5 vezes 10 na 3 vezes 3 vezes 10 na 2 é 4,5 vezes 10 na 5. Beleza? Aqui tem um outro exemplo, ó. 2,5 vezes 10 na menos 8 vezes 2 vezes 10 na 6. Certo? Então, mesma coisa. Os números aqui, eles vão fazer a operação que está mandando. Então, vai ficar 2,5 vezes 2. Aí eu pego, coloco vezes 10 e somo os expoentes, certo? Então vai ficar menos 8 mais 6. Então, 2,5 vezes 2 dá 5. E aqui eu tenho que fazer a regrinha de sinal, né? Eu tenho um número negativo somando com um número positivo. Aquele que for maior vai levar o sinal, né? Ele ganha. Então, menos 8 mais 6 dá menos 2. Beleza? Então, a multiplicação é sempre assim, tá? Eu pego, multiplico os dois números e somo os expoentes. Beleza? Depois, lá no final, eu vou botar uma tabelinha lá com todas essas regrinhas aí da potenciação, né? Muito bem. Então, agora a segunda que é divisão. Na divisão, eu faço o contrário, né? Já que a divisão é a operação inversa da multiplicação, eu também vou fazer a operação inversa nos expoentes, certo? Então, aqui eu tenho 9 vezes 10 na 5 dividido por 2 vezes 10 na 3, certo? Então, eu vou pegar os dois números, né, da frente ali do vezes e vou dividir. Repito, então, o 10, né, vezes 10, e aí aqui em cima eu vou dividir, né, o 9 por 2 e em cima do 10 eu vou subtrair, certo? Então vai ficar menos, 5 menos 3, certo? Então quando for divisão eu subtraio os dois expoentes. Então esse número aqui vai ficar 4,5 vezes 10 na 2, beleza? Aqui eu tenho outro exemplo. Então, o exemplo B é 6 vezes 10 na menos 3, dividido por 2 vezes 10 na 6. Então, eu vou dividir os dois números, 6 dividido por 2, coloco vezes 10 e subtraio os expoentes. Então, eu vou ficar menos 3 menos
da divisão, 6. Ok? Então, eu vou dividir 6 por 2, que dá 3. E aqui eu vou subtrair. Então, é menos 3, menos 6. Pela regrinha de sinais, eu tenho menos 9. Beleza? Bom, o terceiro, então, operação que a gente vai ver aqui, na verdade, são duas, né? Colocamos aqui soma e subtração juntas, né? Porque a regra é a mesma. Eu vou repetir os expoentes, certo? Então, como eu falei, o número que está na frente do vezes ali, né, da multiplicação, ele vai fazer a operação que está mandando aqui, certo? Então, eu vou fazer 3 mais 2, repito o vezes 10 e repito os expoentes. Então, 8. Certo? Então, esse número vai ficar 5 vezes 10 na 8. Beleza? Bom, lembrando, né? Como eu tenho que repetir, eu tenho que ter o mesmo expoente, tá? Se por um acaso aqui tiver expoentes diferentes, eu tenho que fazer aquilo que a gente fez lá no primeiro vídeo. Eu tenho que mexer no número para poder mexer no expoente, né? E aí igualar os dois expoentes para poder repeti-lo, certo? Lá no final eu vou mostrar que dá para escrever um número de qualquer maneira, né, com uma potência de base 10. Beleza? Segundo exemplo aqui é 6 vezes 10 na menos 2, menos 4 vezes 10 na menos 2. Então, eu pego o 6 e subtraio do 4, então vai ficar 6 menos 4, repito o 10, né, vezes 10, e repito os dois expoentes, né? Então, como eles são iguais, eu posso repetir. Então, esse número aqui fica 2 vezes 10 na menos 2. Beleza? A próxima aqui, então, é potenciação. Então, eu vou elevar um número que está na base 10, né, que está em notação científica, numa outra potência, certo? Então, 4 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então, eu multiplico os expoentes. Então, eu vou pegar um número e vou elevar ele no expoente que está lá fora, né, do parênteses. Normalmente, a gente coloca parênteses aqui que é para não confundir, né? Então, eu vou pegar o 4 e vou elevar ele ao quadrado, certo? Repito o 10, certo? E multiplico os expoentes, o de dentro pelo de fora, certo? Então, aqui vai ficar 16 vezes 10 na 4, beleza? Então, como eu falei para vocês, lá na primeira aula, eu não posso escrever ele maior do que 10. Ele tem que ser menor do que 10, né? Ele tem que ser entre 1 e 9. Então, como é que eu faço para esse número aqui, certo, ficar menor, né, do que 10? Eu vou colocar ele na forma decimal. Vou colocar uma vírgula aqui, ok? E vou escrever ele na fórmula decimal. 1,6, certo? E aqui eu vou repetir o vezes 10 na 4, certo? Mas esse número que era 16 virou 1,6, beleza? Como ele virou 1,6, eu tenho que escrever esse 1,6 também com o 10, que nem a gente fez lá na primeira aula, certo? Então eu vou escrever ele da seguinte maneira: 1,6 vezes 10 na 1. Por quê? Porque foi uma casa decimal que eu tirei do número, né? Ele era 16, virou 1,6, não é 1,6 vezes 10 na 1. Como já tenho 10 na 4, certo? Que a gente viu lá no início, quando eu tenho uma multiplicação, certo, de potências, eu somo os expoentes, certo? Então, esse número fica 1,6 vezes 10 na 5. E é isso que a gente tem que fazer, né, quando eu não tiver aqui os dois expoentes iguais. Eu tenho que mexer no número. Na hora de fazer a conta, não tem problema dele estar fora da notação científica.
A gente faz a conta com ele fora, né? E aí depois a gente coloca ele na notação científica certinho, beleza? Agora aqui eu tenho a última, que é radiciação, né? Radiciação é o inverso da potenciação. Então, como ele é o inverso, eu também faço a operação inversa nos expoentes. Aqui eu multipliquei os expoentes, aqui eu vou dividir os expoentes. Então, aqui eu tenho o exemplo, ó, raiz de 81 vezes 10 na 4, beleza? Aqui fora, né, todo mundo sabe que tem um 2, né? Então, quando não tem nada ali, é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 81 vezes 10 na 4, beleza? Então, eu vou extrair a raiz do número 81, vou repetir o 10 e vou dividir o de dentro, né, pelo de fora. Então, eu vou dividir a potência do 10 pelo radical que está lá fora. Se aqui fosse 13, eu dividia 4 por 3. Se fosse 4, 4 por 4, 4 por 5, assim por diante. Beleza? Então, eu vou fazer 4 dividido por 2. Então, o número fica raiz de 81, que é 9, vezes 10 na 4 dividido por 2. Então, 9 vezes 10 na 2. Beleza? Então, assim, ó, quando eu for fazer essas contas aqui, né, com radiciação, com potenciação e tal, e por um acaso, quando eu for dividir o 10 de dentro aqui, né, o número de dentro pelo de fora, e é um número que tenha vírgula, né, eu não posso deixar um número com vírgula aqui, né, lembra lá da primeira aula. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar aqui dentro primeiro, antes de extrair a raiz, certo? Então tem que cuidar esses detalhes aí, né, quando a gente for fazer operações com notação científica. Beleza? Então é isso aí, gurizada. Valeu por ter assistido até o final aí. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nas próximas aulas, aí, qual é o conteúdo que vocês estão com dificuldade, matemática e física aí. Algum exercício que tu viu aí, que o professor passou para vocês aí, não conseguiu resolver em casa, me manda aí nos comentários aqui também, aqui, ó, meu Instagram, né? Pode seguir lá também. Eu posto várias coisas lá. E quando sai um vídeo aqui, eu coloco lá também, se vocês puderem dar uma força lá. Beleza? Até mais. Fui.